Ok, avançamos aí para a seção 5.5, onde vai ser apresentada uma técnica para a gente calcular, né, algumas integrais um pouquinho mais complicadas. Vamos ver como é que funciona isso então. Vamos ver. Técnica, a regra da substituição. Vamos lá. Algumas integrais são feitas com o uso da tabela, né? Daí são integrações imediatas, né? Tipo o integral de cossecante quadrado de x dx, né? Essa aqui, por exemplo, né? Onde tem o a quadrado aqui, o a é 2, né? Então é meio 1 sobre a, arco tangente x sobre a, né? Calculado de meio a 1.2. Mas e se acontecer isso aqui? E se você precisa calcular essa integração, essa primitiva aqui? Integral de 2x raiz quadrada de 1x quadrado dx. Aí você vai olhar na tabela e vai falar, não tem, se fosse só o 2x eu saberia, mas se fosse só uma raiz quadrada de x eu também saberia, mas aquele raiz quadrada de 1x quadrado está me atrapalhando, aquilo está me complicando. Muito bem, aquilo que está te complicando, né, vai ser alvo da sua atenção, porque veja, se aparecesse apenas uma raiz de x dentro da integração, integrando, seria x elevado a meio, e você usaria aquela regra xn mais 1 dividido por n mais 1, resolveria a questão. Então, que tal, veja o que está fora da raiz quadrada ali, tem um x, uma potência 1 de x. Então, que tal pensar numa relação, né, de derivação entre o 1 mais x quadrado e o x, ou o seu 2x. Essa técnica da substituição você vai ter que olhar no integrando, identificar uma parte do integrando e de maneira que a derivada dessa parte seja a parte que está sobrando, ou quase a que está sobrando. Veja bem o que eu vou fazer aqui, ó. Se você considerar 1 mais x quadrado para colocar raiz de u ali dentro, daí eu resolveria a minha integral usando a tabela, a derivada de 1 mais x quadrado é 2x. Então, se eu chamar de u ou 1 mais x quadrado, eu tenho du dx, qual é a derivada de u dx? 2x. Então, para nós agora, no uso da técnica que você quer resolver logo a questão, o du dx vai funcionar como se fosse uma fração. Não é, mas vai funcionar como se fosse. Se o du dx é 2x, então o du é 2x dx. Então, olha agora a integral que está um pouco complicada. Olha ela da seguinte maneira. Integral de raiz de 1 mais x quadrado e olhe 2x dx. Se você chamar 1 mais x quadrado de u, né, então a sua integral ficaria integral de raiz de u. O que está entre parênteses ali, 2x dx, seria o du. Sendo assim, a sua integral seria a integral de u à potência meio du. Esta é fácil de calcular. U à potência meio mais 1, dividido por meio mais 1, simplificando aqui, 2/3 de raiz cúbica, raiz quadrada de u ao cubo. Bom, então a sua integral na variável x, agora você volta e faz a substituição, né? A sua integral na variável x, a sua primitiva é 2/3 de raiz quadrada de 1 mais x quadrado ao cubo. Percebeu? Então eu chamei o que estava me complicando de u, de maneira a obter no fator que restava um du, ou quase um du. Tá? Bom, aqui é só uma verificação de que a derivação da função obtida no final vai dar a expressão do integrando, né? Depois você faz. Então veja, essa técnica aí é até destacada como resultado 4 aqui na seção, o autor destaca. Se o u for um g de x contínuo em AB, no intervalo AB, onde, né, se faz a integração, e f é uma função contínua em AB, então a integral, veja, olha a regra da cadeia aqui, a integral da f da g de x vezes g' dx é a integral da f de u du. Ou seja, você tem uma composição aqui dentro da f, parte dessa expressão você identifica como a primeira transformação que pega x e leva em g de x, né? Então você vai ter um u igual a g de x, o que fica fatorado ali ao lado, g' de x dx é o seu du.
Vamos ver mais alguns exemplos para esclarecer bem a coisa. Veja, integral de x cubo cosseno de x à quarta mais 2 dx. Então você percebe ali, ó, batendo o olho ali, você percebe que eu tenho x cubo, tenho um x à quarta mais 2 dentro do cosseno, eu tenho uma composta ali. Qual é a relação entre x à quarta mais 2 e x ao cubo? A derivação. Então, se u for x à quarta mais 2, du vai ser 4x ao cubo dx. Aí não fique preocupado, mas eu tenho, invertendo ali, né, a fator ali, eu tenho x ao cubo dx, eu não tenho 4. Então, isole x ao cubo dx, que é o que você tem fatorado na sua integral, é 1/4 do du. Aí você vai fazer essa substituição. Então, escrevendo a sua integral como cosseno de x à quarta mais 2, que multiplica x cubo dx, aí você olha e faz a sua substituição. Essa integração aí vai ser integral do cosseno de u, e o x cubo dx é 1/4 do du. Bom, essa constante 1/4, você já tira fora da integração. A integral do cosseno du é a função seno de u, né? Mais uma constante. E, finalmente, eu volto a escrever a variável inicial. Então, isso é 1/4 seno de x à quarta mais 2, mais uma constante. Tá vendo? A gente faz a substituição, né, de uma parte da integral. Esta aqui, por exemplo, integral de raiz quadrada de 2x mais 1 dx. Aí fala, mas não tem nada multiplicando a raiz? Não vai precisar, porque o que está te atrapalhando ali? É o 2x mais 1 dentro da raiz, né? Se fosse u elevado a meio, você resolveria? Pois bem, então essa é a sua tentativa. U é igual a 2x mais 1. Quem é du? 2dx. Só tem o dx? Exatamente. Isole o dx. Metade do du. Então, Então, essa sua integral aí é raiz de u, ou u elevado a meio, né? E o dx? O dx é metade de du. Então, constante fora da integração, 1/2, integral de meio du. Aí você faz 1/2, u elevado a meio mais 1, dividido por meio mais 1, mais constante. Trabalhando ali com as potências, 1/3 de raiz quadrada de u ao cubo mais constante. E, finalmente, 1/3 de raiz quadrada de 2x mais 1 ao cubo. Certo? Eu não deixo escrito a letra u. Volto na variável x, mais constante. Certo? Outro exemplo. Olha aqui. Integral de x dividido por raiz quadrada de 1 menos 4x quadrado. Dx. O que é que está se complicando ali? Eu acho que é esse polinômio de grau 2 dentro da raiz. Então, tente u igual a 1 menos 4x quadrado. Qual é o du? Du dx, né? Quanto vale du dx? Vale menos 8x. Então, du vale menos 8x dx. Eu tenho menos 8x dx, que me sobra fatorado lá no meu integrando lá? Não, tenho x dx. Então, eu isolo. Então, x dx vai ser quanto? Menos 1/8 de du. Faço a minha substituição. Menos 1/8 do du, né? Vai aparecer dentro da integração. Já estou escrevendo ali, multiplicando ali fora da integral, menos 1/8 da integral de 1 sobre raiz de u, que é u elevado a menos meio de u. Então, menos 1/8 que multiplica u elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1. Então, tenho menos 1/8 multiplicando, certo? Então, menos 1/4 de raiz quadrada de u. Então, menos 1/4 de raiz quadrada de 1 menos 4x quadrado mais constante. Certo? Você faz uma substituição. Outro exemplo. Integral de i elevado a 5x dx. Não tem na tabela. Na tabela tem i elevado a x dx. Claro, o que está te atrapalhando é esse 5x. Então, faça. U vai ser o 5x. U é igual a 5x. Du dx é quanto? 5. Então, du é igual a quanto? 5dx. Eu não tenho 5dx. Tem só o dx. Isole o dx para você ver a substituição. É 1/5 de du. Então, a sua integral inicial é integral de i elevado a u vezes 1/5 de du, que eu já estou escrevendo 1/5
ali fora do sinal de integração. 1/5 de integral de EAU du. Então é 1/5 de EAU mais constante, ou 1/5 de E elevado a 5x mais constante. Ok? Outro exemplo. Determine a integral de raiz quadrada de 1x², x à quinta de x. Esse exemplo é bom o autor colocar aqui, porque é interessante. E tem exercício na lista que, né, você acha que não resolve, mas resolve. Resolve. Por experiência, o que você vai chutar? Você fala assim, eu tenho 1x² dentro da raiz e tenho um x à quinta lá fora. Me parece que a derivada de 1 não vai dar o outro. Sim, não vai dar o outro, mas o que está te complicando mais? É a expressão que está dentro da raiz. Então, se u for 1x², quanto vai ser du dx? Vai ser 2x, então du é 2x dx. Mas eu tenho um x à quinta junto com o dx. Certo. Então, mas x à quinta é x² vezes x, vezes dx. Então, o seu x dx é metade do du. Mas o que vai acontecer com x²? Veja bem. Eu vou escrever, né? Então, raiz quadrada de 1x², que vai virar u. X dessa potência 5 aí, junto com o dx que eu separei no parênteses, vai virar metade do du. E aquele x²? Mas veja a sua substituição. Você está me dizendo que o u vai ser 1x². Então, quanto vale x²? U menos 1. Então, quanto vale x²? U menos u ao quadrado. Mas será que isso resolve? Sim. A sua integral vai ficar assim. Raiz quadrada de u, né? Integral de raiz quadrada de u elevado a meio. Olha o x². O x² é u menos 1 ao quadrado. E o x dx é metade do du. Então, passando a limpo aqui, ó, a última expressão. Consigo resolver essa integral? Consigo. É tudo potência de u agora. Agora fica u elevado a meio vezes, né? Eu faço a potência de u quadrado menos 2u mais 1. Distribuo, preservo a base, somo os expoentes. Olha só a integração que eu tenho que fazer. E o fator meio, 1 sobre 2, eu já escrevi fora da integração. Distribuindo, preservando a base, somando os expoentes, olha como é que fica a expressão a ser integrada. Potências de u. Então, um abraço. Só fazer u a 5 meios mais 1 dividido por 5 meios mais 1. Eu já passei a limpo ali. Menos 2 vezes u elevado a 3 meios mais 1 sobre 3 meios mais 1. Já passei a limpo ali. Mais u elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. Já está passado a limpo ali. Ok? Multiplica por 2. E volte, mais uma constante, né? E volte a escrever no lugar do u o 1 mais x². Tá vendo como resolveu então? Legal, né? Aquela integral lá, estou grifando em vermelho ali, né? Aquela integral inicial. A primitiva, né? Uma função cuja derivada é o integrando, é esta função aqui. Se você duvida, faça a derivada desses 3 termos, adicione, cancele, vai sobrar só aquilo lá. Pode fazer. Exemplo 6. Determine a integral de tangente de x dx. Mas isso aí já tem tabelada. Certo. Mas vamos ver por que tem aquele resultado. A integral de tangente de x é seno de x dividido por cosseno de x dx. Certo? Então, veja, eu vou pegar o denominador, eu vou chamar de u. Cosseno de x vai ser u para mim. Então, quanto vale du dx? Menos seno. Então, du é menos seno de x dx. Opa! Está olhando o denominador, o numerador multiplicando dx? Então, seno x dx é menos du. Aqui é o agrupamento certo aqui, então. Então, a integral, né, a integral de tangente de x fica sendo menos a integral de 1 sobre u du. Então, né, 1 sobre u du, a integral é menos, tem um sinal de menos ln de módulo de u. Portanto, menos ln do módulo do cosseno mais uma constante. Aí você fica, agora eu vi por que aparece na tabela de derivação, tá vendo? Então você fala assim, é um pouco estranho, né? A integral de tangente ser menos ln do módulo do cosseno. É por causa disso.
porque você faz a substituição. O denominador, que é o cosseno, vai virar a variável u, aí você calcula a integral do inverso. Por isso que aparece o ln. Né? E para deixar tudo certinho, aparece o ln do módulo do u. Então, ln do módulo do cosseno de x. Bom, então a gente viu 6 exemplos de substituição. E se você precisar calcular uma integral um pouquinho mais complicada como essa, e ela for definida? Então aqui nós temos um teoreminha, né, uma substituição, a técnica da substituição para integrais definidas. Então, quando você for fazer esse uso de técnica de substituição em integral definida, veja, você vai sugerir que u seja uma expressão g de x. Tá? Mas, quando você transformou numa integral que você consegue resolver, integral de f de u du, os extremos de integração não serão mais a e b. Serão o g de a e o g de b. Bom? Então você transforma numa integral na variável u, os extremos de integração mudam. Mudam de acordo com a sua substituição. Vamos ver com números específicos aqui. Ó. Integral de 0 a 4 de raiz de 2x mais 1 dx, que já foi parcialmente calculada na integral indefinida. Né? Qual que foi a substituição? U igual a 2x mais 1. Então du dx é 2, então du é 2 dx, certo? Agora, veja, eu preciso calcular no final de tudo, a integral é de 0 até 4. Então, faça o seguinte, quando x for 0, qual o valor do u? Substitui, é você que está falando que é para mudar a variável. Então, quando x for 0, o u vai valer quanto? 1. Quando x for 4, o u vai valer quanto? 9. Então, quando você fizer a substituição, integral de raiz de u, metade de du, vou colocar metade aqui fora, vou fazer a integral. Os extremos de integração não são de 0 a 4 mais, é de 1 até 9. Tá bom? Então você faz a sua conta com integração de 1 até 9. De 1 até 9. Então vai dar lá 1/3, né, de u elevado a 3 meios. Aí você faz u valendo 9 menos u valendo 1, certo? Multiplicando por 1/3 para obter a sua resposta. Sua resposta é 26 sobre 3. Legal, né? Claro, se você mudou a variável, muda o extremo de integração. Mas daí não precisa voltar a escrever x. Existe outra possibilidade. Eu faço na aula de exercício, na minha lista de exercício, eu mostro lá essa possibilidade de você não alterar os extremos de integração, começa a resolver a integral indefinida, resolve a integral indefinida, aí volta para a integral definida, pega a sua resposta na variável x e calcula de 0 a 4 na variável x. Mas, fazendo uma rápida mudança de variável, você não precisa voltar, você já faz u valendo 9 menos u valendo 1, já obtém a resposta. Vamos ver outro exemplo. Essa integral aqui, integral de 1 até 2 e 1 sobre 3 menos 5x. dx, evidentemente, né? Aí a tentativa que fala, mas será que é um ln ali? É mais ou menos um ln de alguém, né? Quem é esse alguém que está te atrapalhando? Perdão, ln não tem uma potência ao quadrado ali, um denominador ao quadrado, né? Se ali fosse um u ao quadrado, ficaria mais simples, né? U a menos 2, aí seria u a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Então a tentativa é chamar de u o 3 menos 5x. du dx é menos 5, portanto, du é menos 5 dx. Ok? Aí eu vou mudar a variável. Claro, eu não tenho a menos 5 dx ali, né? Então tem dx é menos 1/5 de du. Certo? Esqueci de escrever a ultrapassagemzinha aí. dx é menos 1/5 de du. Né? Mas e os extremos? Bom, quando x for 1, eu estou dizendo que u vai ser 3 menos 5x, então o u vai valer menos 2. Quando x for 2, o meu u vai valer menos 7. Então a integral vai de menos 2 até menos 7. Então é u ao quadrado no denominador, né? Então u a menos 2. Aí eu esqueci de fazer a passagemzinha aqui, né? O dx, quem é o dx? Menos 1/5 de du, aí eu escrevi ali, menos 1/5 de du,
Tá vendo? Então é menos 1/5 de u é menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1, de menos 2 até menos 7. Então, limpando a expressão, 1/5 de 1 sobre u. Bom, avaliado em menos 7, menos esse colchete avaliado em menos 2. Certo? 1/14. Então, quando você vai calcular a integral com essa técnica de substituição, você já muda a variável e já substitui os extremos de integração. Assim não precisa voltar na variável x e você já faz a conta, já obtém o número, né, da integral definida. Este aqui, por exemplo, mais um exemplo, né? Integral de ln de x sobre x dx. Bom, derivada do ln de x, o que que é? 1 sobre x. Então, se u for ln de x, du dx é 1 sobre x. Logo, du 1 sobre x dx. Olha lá, 1 sobre x multiplicando dx, tá? Assim de bandeja para você, né? Estou te dando 1 sobre x dx ali, ó. Então, a integral vai de 1 até e. Então, quando x for 1, ln de 1 é 0. E quando x for e, o u vai valer ln de e, que é 1. Ficou mais fácil ainda. Ficou. Esses exercícios de livro são feitos para facilitar, para você resolver, né? Então, a sua integral vai ser de 0 até 1, certo? De u du, u ao quadrado sobre 2. Então, é meio. Certo? Bem, tranquilo. Bom, aí tem uma seção aí que fala assim, para você tomar cuidado com as simetrias. Nessa hora de você calcular integrais definidas, né, pode acontecer esses casos que o autor destaca aqui. Existem integrações sobre intervalos simétricos com relação ao zero que devem ser consideradas com muita atenção. Os casos que merecem atenção são as integrações de funções pares e de funções ímpares. Veja bem, se a f for contínua no intervalo de menos a a a e for par, uma integral, veja a simetria aqui, uma integral de menos a até a de f de x dx vai ser igual a 2 vezes a integral de 0 até a do f de x dx, se ela for par. Né? E isso pode facilitar suas contas, porque eu faço o cálculo da primitiva em a, menos o cálculo da primitiva em 0, que sempre facilita, né? E depois eu multiplico por 2, por causa da simetria. Vamos enxergar como área de região limitada entre o eixo x e o gráfico, né? Calculo só metade, depois eu duplico. E se a função for ímpar? Se você testou e viu que a função é ímpar, essa integral é 0, porque você tem uma parte, né, uma região com área acima do eixo x, e a simetria dessa área, a reflexão dessa área aqui na parte de baixo, um sinal negativo, mesma área. Então a integração vai dar uma quantidade menos a própria quantidade, vai dar 0. Certo? E o autor coloca lá na lista de exercícios, põe umas integrais lá, e você fala assim, nossa, mas estou demorando para resolver essa integral. Mas, no entanto, se você bater o olho e fizer perceber as potências ímpares, o uso da função seno, que é uma função ímpar. E a integral? A integral vem de menos 4 até 4. Se a função for ímpar, a integral é 0. Não tem que fazer conta nenhuma. Percebe? Aqui é a ilustração, né? Para a função par, você vai estar duplicando a metade da área, né? E para a função ímpar, você estará anulando, né, a mesma quantidade de área com 2 sinais trocados, né? Então dá 0. Um exemplo. Integral de menos 2 até 2 da função x à sexta mais 1. Bom, x à sexta mais 1, quanto dá o f do menos x se o f for x à sexta mais 1? Vai dar f de x, né? Função polinomial de grau par ali, só tem o grau par. Se eu tivesse um x à sexta mais um x ao cubo, aí não seria nem par nem ímpar, mas apenas x à sexta mais 1 é função par. Então, em vez de calcular a integral de menos 2 até 2, eu calculo essa integral de 0 até 2 e duplico. Olha o que estou escrevendo ali. 2 vezes a integral de 0 a 2, para facilitar a conta, né? Então vai ficar, qual é a integração de x, a primitiva? X à sexta mais 1. X à sétima sobre 7 mais x.
de 0 até 2. Então, é o colchete em 2 menos o colchete em 0, né? Duas vezes, né? Duas vezes o colchete em 2 menos duas vezes o colchete em 0, que vai dar 0. Facilita a sua conta. 284 sobre 7. Viu esse exemplo? Legal. Exemplo 11, mais um exemplo. Integral de menos 1 até 1 de tangente de x dividido por 1 mais x quadrado mais x à quarta dx. Opa, essa tá difícil, hein? Ixi, como é que eu vou fazer? Mas, peraí, mas a integral de menos 1 a 1, né? Será que acontece com a paridade dessa função aqui? A f de menos x. Bom, é a tangente de menos x dividido por 1 mais menos x ao quadrado menos x à quarta. No denominador, eu tenho 1 mais x quadrado mais x à quarta. E tangente de menos x, tangente, como é a divisão do seno por cosseno, a tangente é ímpar, né? Porque lembra do círculo trigonométrico, como é que é calculada a tangente? Você dá o θ, calcula a medida lá no eixo que tangencia a circunferência. Se você der o menos θ, você vai calcular a mesma medida, mas com o sinal trocado. A tangente é função ímpar. Então, tangente de menos x é menos tangente de x. Então, isso é menos a f de x. Então, você fica desesperado, querendo fazer uma substituição ali, e não tem que fazer substituição nenhuma. A função é ímpar, essa integral é 0. Ok? É 0. Então, a gente põe um exercício desse que está na lista no dia da prova, põe um exercício desse da lista na prova do aluno, o aluno fica lá arrancando os cabelos, sendo que 5 segundos, se você for resolver ali, a integral é de menos 1 a 1, certo? Então, esse tipo de desconfiança, vou voltar no exemplo 10 aqui, ó, esse tipo de desconfiança é para você ter quando você tiver integral de menos a até a. Quando a sua integral, por exemplo, se aparecesse essa integral aqui, né? Não vai aparecer, mas se aparecesse essa integral aqui de 1 a 3, daí eu não vou testar paridade. Mas se aparecesse assim, de menos 3 a 3. Opa, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Função ímpar, essa integral é 0. Ou função par. Então eu vou calcular de 0 a 3 e vai facilitar a minha conta. Certo? Então, ataque a lista de exercício 5.5. Ok? Chutando a substituição, fazendo du dx e, consequentemente, du uma proporção, ou aparecem variáveis algumas vezes, né? Alguma coisa dx, você vai fatorar isso integrando, vai fazer a substituição. Outros exercícios é para você fazer essa substituição e trocar o extremo de integração, e alguns aqui são integrais em intervalos simétricos com relação à origem, para você testar se a função é par, se a função é ímpar. Se for ímpar, dá 0, não tem nada que resolver. Legal? Até mais então, até a próxima.